Oi, gente! Esse é um vídeo para quem está querendo entender melhor como cortar os tecidos. Não tem mistério, não é um bicho de sete cabeças, mas é importante a gente tomar alguns cuidados e prestar atenção em algumas coisas para que a roupa não fique torta. Para quem nunca cortou nada, esse é um bom vídeo introdutório porque eu vou falar dos conceitos básicos. Mas primeiro, vamos aos materiais. Além do tecido e do molde, vocês precisam de fita métrica, giz para riscar e alguns pesos. Aqui eu uso uns retalhos de mármore que eu peguei numa marmoraria, que inclusive muitas vezes eles dão de graça porque eles costumam jogar fora. O giz vocês podem usar o de alfaiate ou então o giz mágico, que é o meu favorito, também conhecido como giz do panda, porque tem um panda desenhado quando ele está inteiro. Inclusive é um panda bem bonitinho, que tem uns glitters e tudo mais. Também dá para usar o lápis 6B, a caneta fantasma ou o sabonete quando ele está no finzinho. Só nunca risquem com caneta Bic nem com hidrocor, porque mancha o tecido quando lavar. Experiência própria, devo dizer. Eu vou mostrar para vocês como posicionar os moldes e riscar nesse tecido de algodão. Ele é um tricoline e a construção dele é bem simples. Os fios se entrelaçam um por cima e um por baixo, um por cima e um por baixo, como num tear simples. Existem tecidos com diversos tipos de formação, mas isso vai ficar para um outro vídeo. No tecido, a gente tem a ourela, que é essa borda, essa lateral do tecido. Vocês vão identificar aí porque ela geralmente é de uma outra cor, ou tem uns buraquinhos, ou como no caso dessa minha, tem uns pelinhos. Não é a auréola de anjo não, é ourela e acompanha todo o comprimento do tecido dos dois lados dele, nas duas laterais. Os fios verticais que formam o tecido, que são paralelos à auréola, ou seja, lado a lado, são chamados de fios de urdume. E os fios horizontais que cruzam com os fios de urdume são chamados de fios de trama. Então a gente tem fios de urdume e fios de trama. Quando a gente posicionar os moldes no tecido, vamos sempre se guiar pela auréola do tecido. Eu vou usar o molde de uma saia reta com revel para exemplificar para vocês. Mas o processo é o mesmo, independente do molde, se vai ser uma calça, uma blusa, um vestido. Esse molde já tem margem de costura, evitem essa história de colocar margem de costura no tecido, tá? Também é importante falar que eu vou mostrar como cortar o tecido para uma peça que vocês estejam fazendo em casa, para vocês ou para alguém. Se a ideia de vocês é trabalhar com produção, o corte ele é um pouquinho diferente porque a gente tem o enfesto, que é basicamente uma pilha de tecidos. Buenas! Dito isso, então vamos começar. Primeiro vocês vão dobrar o tecido de vocês ao meio, encostando auréola com auréola. Então eu tenho aqui o tecido inteiro, eu vou dobrar ele ao meio e encostar as auréolas dos dois lados juntas. Encostem elas bem certinho. Para saber se vocês estão dobrando certo, de um lado vocês vão ver a dobra e do outro lado vocês vão ver a auréola. Também dobrem direito com direito do tecido, que aí a gente vai riscar pelo lado avesso. No molde da minha saia, o centro da frente está marcado como dobra do tecido. Isso significa que eu preciso encostar essa parte, o centro da frente, na dobra do tecido. Então eu venho e encosto aqui bem certo na dobra do tecido. Se por acaso o molde de vocês está inteiro, como é o caso desse aqui, por exemplo, é só vocês dobrarem aqui o centro da frente e encostar bem certinho aqui na dobra. Ó, é a mesma coisa, tá? Porque quando a gente cortar, vai sair inteiro, uma parte inteira. Quando vocês encostarem aqui no centro da frente, encostou a dobra aqui no centro da frente, não deixem sobrar nenhum pedacinho de folga. Eu vou colocar uns pesos e eu vou riscar uma vez só essa parte, porque aqui tá identificado que eu preciso cortar uma vez só, porque quando eu abrir vai sair a frente inteira. As costas eu vou posicionar aqui do lado e vou medir usando a linha de fio para me guiar. A linha de fio sempre vai me dizer como posicionar o molde, ela vai ficar paralela à auréola, ou seja, lado a lado à auréola. Então eu coloco o meu molde aqui e eu vou medir para que ele não fique torto. Não usem o olhômetro, usem a fita métrica.
Eu meço da linha de fio até a auréola, então eu vou medir daqui até a auréola. E aí aqui nessa outra ponta precisa ter essa mesma medida, então daqui pra cá e daqui pra cá tem que ter a mesma medida. Se não tiver a mesma medida, vocês podem movimentar o molde até que a linha de fio fique lado a lado com a auréola bem certinho. Então eu vou exemplificar. Daqui pra cá o meu tem 46,5, então daqui pra cá tem que ter 46,5 também. Aqui tem 46, então eu vou movimentar um pouquinho para que ele tenha 46,5. Então daqui pra cá, agora tem 46,5. Vou só conferir de novo aqui, 46,5. Vou colocar uns pesos. Aqui no molde está escrito que eu preciso cortar 2 vezes as costas, mas eu vou riscar uma vez só, porque como o meu tecido está dobrado, ele já vai sair as 2 vezes que eu preciso. Os acabamentos é a mesma coisa. O centro da frente do revel também é na dobra do tecido, então eu vou encostar aqui bem certo na dobra do tecido, lembre de não deixar nenhuma folga. Como a dobra do tecido ela é paralela com a auréola, todas as partes que são na dobra eu não preciso medir a linha de fio. O revel das costas eu vou encostar ele aqui e vou medir a linha de fio do mesmo jeito que eu medi aqui nas costas. Daqui pra cá e daqui pra cá tem que ter a mesma medida. Então, se daqui pra cá tem 20,5, daqui pra cá também tem que ter 20,5. No meu caso aqui tem, então eu vou colocar um peso e vou riscar todas as partes. Se por acaso a linha de fio não ficou certinha com a mesma medida, movimentem o molde até que fique. Outra coisa que é importante vocês ficarem atentos é a direção do fio, representada aqui nessa seta. Notem que eu risquei todas as partes do molde com as setas para o mesmo sentido. Se no molde de vocês as setas têm um único sentido, vocês têm que colocar todos os moldes com as setas viradas para o mesmo lado. Se no molde de vocês as setas estão nos 2 sentidos, ou seja, em cima e baixo, significa que tanto faz vocês colocarem o molde assim ou então virado nesse outro sentido. Essa marcação é muito usada quando o tecido tem pé, ou seja, quando ele tem um sentido. Vou exemplificar. Se eu tenho um tecido que tem uma estampa com umas pessoas, eu não posso colocar as pessoas de cabeça para baixo, né? Também vale para tecidos que eu passo a mão num sentido e fica de uma cor, passo a mão no outro sentido e fica de outra cor. Assim como o plush, o veludo ou aqueles paetês que tem 2 cores. Então isso é uma coisa importante para vocês ficarem de olho quando vocês forem posicionar os moldes de vocês. Depois que eu posicionei todos os moldes, coloquei os pesos, eu vou riscar. Eu vou usar o giz do Panda, mas usem o giz, lápis ou caneta que vocês quiserem. E aí é só contornar o molde. Reforço o que eu já comentei, não coloquem margem de costura no tecido, coloquem a margem de costura no molde antes de cortar. E lembrem de marcar os piques da pence ou qualquer outra marcação que tenha aí no molde de vocês. Depois de riscar todas as partes, vocês tirem os moldes e cortem. Tem gente que gosta de cortar com os moldes alfinetados no tecido, mas eu acho que só atrapalha, então eu prefiro tirar. Aqui no ápice da pence eu vou colocar uns alfinetes, porque eu preciso marcar o outro lado. Então é para facilitar. Coloco um alfinetinho aqui, na frente também, que aí eu vou marcar o outro lado. Ah, uma outra coisa importante, depois que vocês riscaram tudo, não mexam mais no tecido, senão o corte de vocês pode ficar torto, principalmente em tecidos finos como chiffon, musseline ou seda. Esse é um tecido mais encorpado, então movimentar ele não tem tanto problema, mas quando o tecido é muito fino, pode ficar torto o corte. E aí a gente vai então cortar bem em cima da linha que a gente marcou o nosso molde.
lembrem de abrir grande a tesoura para cortar. Se vocês olharem, a tesoura ela tem essa parte maior que é justamente para caber mais dedos. Então, na hora de cortar, fiquem ligados nisso, porque volta e meia eu vejo os alunos tentando cortar assim. Eu sei que pode parecer bobo para muita gente, mas isso acontece muito. Então, sempre cortar com a tesoura, encaixando a maior parte dos dedos na parte grande e o dedão nessa parte menor, tá? E vão abrindo grande para não ficar fazendo tic-tic-tic-tic-tic. Abram grande para ser um corte mais limpo. Lá na marcação das pences, vocês vão dar um piquezinho com a tesoura só para marcar no tecido. A linha de fio mais comum é a vertical, que é desenhada no molde paralelo ao centro da frente ou centro das costas. Mas a gente tem também a linha de fio horizontal, usada principalmente em tecidos barrados, e a enviesada, que é bem no sentido diagonal do tecido. Para elas, o procedimento é o mesmo, mas eu vou mostrar com outro molde para vocês visualizarem. Aqui eu tenho uma saia vasê que está marcada com a linha de fio no sentido enviesado. Se eu dobrar minha saia aqui ao meio, essa parte é o centro da frente. Mas ela tá com a linha de fio enviesada, então eu não vou cortar na dobra do tecido. Até porque ele me fala aqui que eu preciso cortar uma vez só. Então, se eu não vou cortar na dobra do tecido e eu preciso uma vez só, eu vou cortar com o meu tecido aberto. Para posicionar é do mesmo jeito, eu vou colocar minha linha de fio lado a lado com a auréola. Então eu vou fazer assim, vou colocar o molde na diagonal, mas a linha de fio vai ficar paralela à auréola. E aí eu vou medir do mesmo jeito. De uma ponta da linha de fio até a auréola, na outra ponta da linha de fio até a auréola tem que ter a mesma medida. Aqui não deu, então eu vou girar um pouco o molde até que eu consiga colocar a posição certa. Daqui pra cá deu 36,5, então daqui pra cá tem que ter 36,5 também. Ainda não foi, mais um pouquinho. 36,5, 36,5. Agora tá certo, eu posso colocar os pesos e riscar. Dicas finais importantes. Sempre cortem os tecidos em uma mesa limpa. Evitem cortar tecido no meio da bagunça, porque nunca dá certo. Também não cortem tecido na cama ou em superfícies fofas, tipo um sofá. Cortem os tecidos sempre com tesoura de tecido e lembrem que a tesoura de tecido não pode cortar papel, senão ela perde o fio. E se a tesoura de vocês não estiver cortando muito bem, por favor, mandem amolar. Também lavem os tecidos antes de cortar, porque muitos encolhem e porque o tecido pode ser bem sujo. Eu costumo colocar os meus na máquina de lavar mesmo, mas se vocês não podem, no mínimo molhem eles. Principalmente os de fibras naturais, como o algodão, o linho, o rami, bambu e o cânhamo. Sempre passem o tecido antes de cortar, não cortem o tecido amassado. E sempre que possível, risquem pelo lado avesso, porque se vocês errarem, pelo menos está do lado avesso. Riscar pelo lado direito só quando tem uma estampa ou um detalhe que vocês precisem encaixar. Se o molde de vocês é assimétrico, um lado é diferente do outro, não pode cortar na dobra do tecido. E também fiquem atentos à quantidade de vezes que vocês precisam cortar cada parte. Quem ficar com dúvidas, pode me escrever nos comentários. E se esse conteúdo foi valioso para vocês, se inscrevam aqui no canal, que sempre tem conteúdos novos sobre costura e sobre modelagem para quem tá nessa aventura louca que é costurar. Obrigada por me acompanharem até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.